Olá, meus queridos, tudo bem? E aí, mais uma semana com tudo ok? Sobrevivendo a esse ano de 2020, que é o ano que vai entrar para a história, super diferente, cheio de novidades e de coisas difíceis. Continuamos seguindo, estamos caminhando para o fim deste ano. E olha só, hoje eu trouxe para vocês um assunto que, vamos se dizer, é a moral de um filme visto pelo meu ângulo, tá? Vamos lá. Eu sou a Mila Bertier e estou aqui com mais um Assuntos da Vida Diária e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o filme Advogado do Diabo. É um filme já um tanto antigo, então eu vou falar sem medo sobre os acontecimentos desse filme e não vou falar o filme inteiro, claro. Então quem quiser assistir depois e tirar suas próprias conclusões ou até, quem sabe, ver coisas diferentes que eu não fui capaz de captar. Bom, eu sempre tive um quê com esse filme, porque eu vi algumas coisas nele que sempre conversando com algumas amigas, familiares, pessoas de perto de mim, eu sempre usei esse exemplo que eu vou falar para vocês agora. Então, teve algumas pessoas aqui próximas a mim que disse: "Por que que você não aproveita e não deixa esse exemplo que é tão bacana registrado no seu canal?" Eu falei: "É mesmo. Então vamos lá." Esse filme, ele é o ator Keanu Reeves e o Al Pacino. E ele começa numa cidade do interior, onde o Keanu Reeves, ele é criado pela mãe, que é super religiosa, uma senhora bem cristã, que ensina para o seu filho todos os valores cristãos, cria ele de acordo com a palavra. E ali ele vai crescendo um moço bastante ambicioso, vamos dizer assim. Ele se forma em direito e vira um dos advogados da cidade. E como é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo e logo o trabalho dele vai se espalhando por ali. E nessa ambição dele, ele faz de tudo para ganhar os seus casos e nessa cidadezinha pequena ele ganha todos os casos. É o que chama atenção em um escritório de advocacia da cidade grande, que entra em contato com ele e chama para trabalhar na cidade grande. Até então tá tudo bem, né? Porque isso é próprio de um enredo de filme. Ele tá casadinho de novo, conversa com a mãe dele. A mãe dele dá ali mais alguns conselhos para ele, que nessas alturas ele já tá assim, ó, ai, coisa de mãe falando. E nem dá mais atenção para aquilo ali porque ele quer voar, ele quer crescer. Pega a esposinha dele nova e bora lá para a cidade grande. Chega no escritório, vai conhecer todo mundo, tudo aquilo que a gente sabe de filme, e lá ele também começa a ganhar umas causas complicadas, umas causas difíceis, e é então que ele entra em contato direto com o dono daquele escritório, porque até então ele estava só com um intermediador. O dono desse escritório é o Al Pacino, que faz o papel ali de diabo. E ele começa a andar com o Al Pacino, o Al Pacino começa a dar umas causas impossíveis para ele e ele começa a cada vez querer mais, e ali ele vai conhecendo toda a parte, vamos se dizer assim, do oposto, né? Ele começa a conhecer todos os pecados, os 7 pecados capitais. Ele começa a ver a prostituição, ele começa a ver a promiscuidade, ele começa a deixar
a cada dia os valores dele de lado, começa também colocar o foco somente no trabalho e deixando a sua esposa de lado, a qual vai adoecendo. Quando ela percebe que ela não está realmente bem, ela começa a querer conversar com ele e ele fala que não tem tempo, ele começa a chegar tarde do trabalho. Até aí, tudo bem. Eu quero só que vocês vão focando em tudo que ele aprendeu com a mãe dele, os valores que ele aprendeu, os valores cristãos, tudo que ele foi vendo que existia no mundo, que são os pecados capitais. Nós temos que parar para pensar o seguinte: o pecado, vamos dar esse nome, né? Aliás, eu vou fazer até um entre aspas aqui para dizer o seguinte: nós precisamos muitas vezes nomear as coisas e colocar as coisas em sentido palpável para que a nossa mente, para que a nossa condição humana possa entender do que nós estamos falando, ok? Então, por isso que nós vamos usar o nome de pecado, que é o nome conhecido por todos, que nós vamos falar do diabo, que nós vamos falar dessas coisas, tá? Então, vamos lá, continuando. O pecado, ele é um negócio que você não comete um pecado e acabou tudo. O pecado, ele é sorrateiro. É uma coisa que vai entrando na nossa vida. Ele vem sorrateiro e de várias maneiras, e nós vamos fazendo o quê? Dizendo sim para uma coisa, falando que tá tudo bem para outra coisa, que a princípio, quando essas coisas se apresentam para nós, o nosso coração se fecha. E o nosso coração, ele é um espetáculo. Quando nós percebemos que vamos fazer alguma coisa que não é legal, a princípio não é aceitável para o nosso coração. Porém, quando essa prática se torna corriqueira, tá tudo bem. Uma mentirinha não tem problema. Quando nós começamos a achar que as coisas não têm problema e que tudo tá bem, é que nós vamos fazendo, aquelas coisas vão fazendo parte da gente, nós vamos cometendo pecado. E a partir do momento que nós vamos cometendo esse pecado, é que nós vamos desligando das coisas de Deus, tá? Muitas vezes não é uma coisa e pronto, não tem mais perdão, Deus não vai mais perdoar. É a insistência das coisas. E se não fosse assim, não teria Jesus deixado aquela frase para Maria Madalena dizendo: vai e não peques mais. Porque o que acontece? Tem várias formas de nós vermos as coisas. Às vezes nós estamos fazendo uma coisa que está entristecendo a Deus e nem estamos percebendo. Quando chega o tempo de nós termos conscientização daquilo, você pode ter certeza que Deus vai procurar o caminho de começar a te mostrar que aquilo não é legal e que aquilo está entristecendo Deus. Aí, a partir do momento que você começa a tomar consciência daquilo, ou que você começa a tomar consciência desse pecado, se você continuar praticando aquela atitude, que é o problema. Senão não teríamos essa frase que eu acabei de dizer, de vai e não pecas mais. Então, é uma coisa, uma continuidade, não é imediata. As coisas elas vão mudando gradativamente. Da mesma forma que o bem, que a consciência elevada vai vindo para nós gradativamente, o mal e as coisas ruins é da mesma forma. Se você entrar nessa sintonia, você vai cada vez se aprofundando e o mal vai penetrando, e é onde tem uma parte da palavra que também diz sobre isso, né? Vai penetrando entre a divisa do espírito e da alma. Mas vamos lá. Então era isso que estava já acontecendo aqui com o nosso Keanu Reeves. E a esposa tentou falar com ele e ele já
não deu mais atenção, porque ele estava completamente tomado pela vaidade daquela situação, se sentindo, deixando o ego tomar conta dele completamente. E então o que aconteceu? A esposa dele foi adoecendo de uma forma terrível e chegou um dia que ele estava com uma causa que era naquele momento ali a causa das causas para ele ganhar, e lá no meio dele ele ser congratulado com a chave de ouro, vamos dizer assim, né? E o próprio Al Pacino virou para ele e disse assim: olha, você não prefere deixar essa causa de lado porque muitas causas virão, e dá uma atenção especial para sua esposa? Esse é um momento de vários, mas é o crucial do filme, porque ali foi colocado na mão do Keanu Reeves a escolha, porque o livre-arbítrio está em nós, não é isso? Todo mundo sempre fala do livre-arbítrio? Pois é. Ele, tomado ali naquelas condições que ele estava, envaidecido, com ego super inflado, ele não, depois que nós resolvermos esse problema e eu ganhar esta causa, eu tiro uma férias, eu faço viagem com ela, alguma coisa nesse sentido, e não deu bola para a situação. Nesse interim, a mãe dele, tendo notícias lá de que a moça não estava bem, resolveu vir fazer uma visita. Quando chegou e se deparou com tudo aquilo, tentou conversar com o filho, tentou reverter aquela situação, tentou, vamos dizer assim, trazer uma luz para o Keanu Reeves, mas a situação já estava no limite. Foi então que tudo precisou sair debaixo dos tapetes e vir à tona, e essa mãe sentou com o filho, já lá, se não me engano, lá no hospital onde a esposa dele estava internada, e dizer para ele que ele era filho do Al Pacino e dizer para ele quem era o Al Pacino. Olha só que situação. Nesse ponto, o Keanu Reeves já estava, vamos dizer assim, atolado até as últimas consequências para uma pessoa perder a sua alma, literalmente. Porque foi no decorrer do filme que tudo isso foi acontecendo. Eu tô pegando aqui só algumas partes cruciais, que geralmente é a parte que eu uso para quando eu vou falar com as pessoas sobre isso, ok? Quando ele se deu por conta ali, já não teve mais jeito. A esposa dele teve um ataque dentro do quarto onde ela estava internada, e ela quebrou um pedaço de vidro ali, pegou aquele vidro, tirou a própria vida, e ele estava do lado de fora da porta olhando pelo aquele visor tudo o que aconteceu. Mas aí já era tarde demais. Ele entrou em desespero, saiu correndo dali, foi até a casa do Al Pacino, que agora ele já sabia que era o pai dele, e já sabendo de todas as coisas, de todas as tramas, e foi falar com ele. Quando ele chegou lá, o Al Pacino, claro, já estava na sua espera e impôs para ele as condições que ele veio ao mundo para cumprir uma parte que já era profética, né? Ele teria um filho com a própria irmã, que era uma outra filha que o diabo tinha, que foi a moça que no decorrer do filme, já com a sedução, né, com aquele espírito de sedução, foi fazendo toda a parte de sedução, todo engendro com o Keanu Reeves. E quando ele se deparou com aquela cena, ali era o ponto de vida ou de morte. Ele descobriu que ele era o filho do diabo, que tinha que gerar um filho que, nas condições que nós conhecemos, né, seria o anticristo que viria ao mundo. E ele precisou pensar em um segundo sobre tudo aquilo e decidir pelo que ele ia fazer. Antes
de que tudo ali se concretizasse, ele fez algumas perguntas para o Al Pacino. Olha só, e quando ele quis tirar a responsabilidade de cima dele, o Al Pacino virou para ele e disse assim: olha só, eu parei você em um momento e falei para você ir cuidar da sua esposa, que outras causas viriam. Eu não entro em nenhuma situação se a porta não for aberta. Eu não continuo levando o meu plano adiante se não for autorizado pelas pessoas. Olha a profundidade disso, gente. Então, ali, o Keanu Reeves teve que assumir as suas responsabilidades e saber que verdadeiramente aquele momento aconteceu. E quem abriu a porta para todo aquele mal e para aquela fatalidade acontecer foi ele, e que agora ali naquele momento estava na mão dele, de novo, fechar a porta para tudo aquilo. Engraçado é que ele em nenhum momento se quis se abnegar de nada que fosse pela carreira dele, que fosse pelo sucesso dele, em detrimento de outra pessoa. E olha só, eu procurei para vocês, então eu vou ler aqui, ó, o significado dessa palavra. Abnegar, renunciar aos próprios interesses, sacrificar-se em benefício de outrem. Olha só, em nenhum momento mesmo, ele olhou para nada da vida do casal, para a vida daquela família que ia se formar. O foco estava completamente só na carreira dele, só no sucesso dele, levou ele a tudo isso que nós estamos conversando até agora. E para fechar, gente, porque eu não quero que esse assunto se prolongue muito, ele é um tanto pesado, né? Vamos se dizer assim, é um vídeo para realmente colocar as nossas cabecinhas para funcionar, realmente para podermos fazer algumas reflexões, ok? Que eu vim aqui hoje fazer esse vídeo. É um assunto bem sério e assim, para fechar, repito para vocês que essas colocações são detalhes, são coisas que eu vi assistindo esse filme e que pode querer dizer ou ter muito mais outras possibilidades. Aqui eu estou falando para vocês uma possibilidade que pode ser diferente da de vocês e já pode às vezes aumentar, né, o campo de visão, aumentar o prisma. Por isso que é legal a gente fazer essa troca, ter essas conversas. Então, para nós fecharmos, vamos pensar que vai chegar um dia em que nós vamos estar diante do Todo-Poderoso e Ele vai falar com nós sobre alguns assuntos ocorridos aqui e nós tentarmos dizer para Deus que não foi nossa culpa, que nós somos tentados, que nós não percebemos, que nós. E se chegar esse momento e esse diabo tiver lá do lado para dar as respostas que a gente está querendo achar que nós podemos dizer para Deus, dar desculpas para Deus daquelas responsabilidades que nós não assumimos. Como que vai ficar? Já parou para pensar? Olha só, eu acredito que não são só os cristãos, que não são só as igrejas que mostram para nós os procedimentos corretos que nós temos que ter na vida, a forma correta, com caráter, moral e dignidade que nós devemos passar aqui por esse planeta, que todo amor, toda compaixão, humildade, sabe tudo aquilo que é de bom? Eu não acredito que são só as igrejas, que são só pessoas religiosas ou pessoas espirituais que falam sobre isso, sabia? Eu penso que a todo momento, em todo lugar,
em todo meio de comunicação, em todos os filmes, em tudo, o tempo todo está sendo dito para nós, subliminarmente, entre linhas, de forma explícita, implícita, está sendo dito para nós quais são os comportamentos bons, quais são os comportamentos ruins, o que vai nos trazer problema depois da nossa partida daqui e o que vai fazer a nossa partida daqui ser suave e em paz. Eu tenho certeza que isso está sendo dito por todos os cantos, por todos os meios, de todas as formas, de todas as línguas. Sabe por quê? Porque neste dia tão esperado, onde nós vamos ter uma conversa com Deus, se nós não assumirmos a nossa responsabilidade aqui, nós vamos assumir as nossas responsabilidades lá neste grande dia. Então é sobre isso que eu quis dizer para vocês. Se vocês puderem, esse filme deve ser facinho de pegar, de olhar pela internet, pelo próprio YouTube, porque como ele é um filme bastante antigo, não se tem dificuldade. Como vários outros filmes, eu posso deixar aqui a dica para vocês do Deixados para Trás 1, 2 e 3. Tem vários e vários filmes, até filmes de desenhos, até desenhos animados. Em tudo que eu olho, eu vejo esses autores usando muitas e muitas coisas que estão escritas nas escrituras, até porque como ele é o livro mais vendido, mais lido desse planeta, então eu acredito que todos esses autores sabem que tudo que escrever a respeito desse livro vai vender, vai ser campeão de bilheteria e assim por diante. Já tá ficando muito extenso esse vídeo, então eu vou parar por aqui, pedindo para vocês que olhem por isso. Pontos cruciais que é legal de nós guardarmos aqui, ó, na nossa mente e no nosso coração. O dono das escolhas somos nós. E pode ter certeza que até esse diabo muitas vezes coloca nós em xeque-mate. Então, cabe a nós investirmos em se espiritualizar, na leitura da Bíblia, para nos tornarmos pessoas melhores, ampliar o nosso campo de visão. Eu sou uma pessoa que eu tô sempre em oração pela humanidade, pedindo para Deus expandir a nossa consciência, para podermos ser pessoas melhores. Então, esse ponto eu quero que vocês fiquem para vocês. A responsabilidade, por mais que às vezes parece que todos e tudo é culpado, é nossa, sempre, por tudo na nossa vida. Pensem, se vocês não acreditam, nunca pararam para pensar, pensem, será que vai ter esse grande dia onde eu vou conversar com Deus, tá bom? Levem isso para vocês, pensem sobre isso e se vocês gostaram desse assunto, deixa um joinha, deixa nos comentários, eu procuro sempre ler, no máximo do possível responder para vocês. E espero que tenham uma boa semana e até a próxima semana, tá bom? Beijos!